sempre, né, se rever para que isso não se torne algo cotidiano, tá bom? Mas, gente, hoje eu vou falar aí com vocês, joga o slide na tela aí, Jonathan. Hoje vamos trabalhar a continuação de história da igreja. Segunda passada foi passado um vídeo para vocês aí, me ausentei, tá bom? Porque eu estava ali resolvendo algumas coisas sobre seminário, sobre algumas coisas, algumas tarefas, então ficou meio puxado, tá? Mas hoje estou aqui com vocês para estudar antes e depois da cruz. O que isso tem a ver com a história da igreja? Então fica comigo que vai ser bênção, tá? Mas antes, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe e nos conceda discernimento para entender a palavra dele. Amém? Pai amado, Pai querido, te agradecemos, te pedir, Pai, que o Senhor possa estar conosco, nos guiando nesse caminho da jornada, não apenas teológica, Pai, mas também prática, de estar com o Senhor e entender. Que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, cada pessoa, não importa o local, se esteja no trânsito, esteja em casa, nos seus afazeres, no trabalho, mas que seja abençoado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, papel e caneta e Bíblia na mão, e vamos lá que hoje a aula é sobre história da igreja. Mas antes disso, é claro, eu queria trabalhar com vocês sobre antes e depois da cruz. O que é esse antes e depois da cruz? Vamos entender. É interessante que no mundo acadêmico, seja de ateu, seja de cristão, o mundo é dividido em AC e DC. Quando vocês veem essa nomenclatura, essa sigla, em livro ou em qualquer lugar, é AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. A gente vai ter outra terminologia, que normalmente quem vai usar é o judeu, ou quem é acadêmico, ateu e tal, vai usar EC, Era Comum, né? A Era Comum é a era ali do cristianismo. Como também vai ter o AD, o Anno Domini, o Ano do Senhor. Todos esses têm a ver com Cristo, de uma forma ou outra. Então é interessante que Cristo, né, ele vai dividir a história. E a cruz dele também vai dividir no âmbito espiritual como no âmbito prático para quem é cristão. Então eu quero que vocês entendam isso aí. Fica ligadinho, o slide tá passando, mas não tá indo ali não. Ué. Pera aí, gente, que a gente tá usando aqui uma ferramenta para auxiliar. Aí, ó. Mas ele não tá passando. Vou ver agora. Tá passando só a parte. Tá, mas vamos lá enquanto eu estiver falando, tá? Gente, eu trabalhei ali com vocês, né? Vamos trabalhar hoje 5 principais temas. Aí mandar um beijão ali pra minha igreja, Graça e Paz, Pastor Leandro. Ontem, gente, né, iniciamos um simpósio chamado Antes e Depois da Cruz. E esse momento que eu tô trazendo aí foi literalmente de anotações ontem da pregação do Pastor Leandro. Gostei muito das colocações e creio que vai ser pertinente a essa abertura agora da história da igreja. Vai casar muito. Então, um grande beijo aí à nossa igreja Graça e Paz. Mandar um grande beijo também para minha esposa, meus filhos Benjamin e Nicolas, minha esposa Jennifer que está em casa, e a todos que me ouvem, um grande beijo, que seja um momento proveitoso, amém? Então vamos lá. A primeira colocação de antes da cruz, né, gente, que a gente vai ter esse paralelo, vai ser o primeiro Adão. A Bíblia vai relatar, a gente tem esse paralelo ali em Colossenses como em Romanos, que havia o primeiro Adão, né, que é o próprio Adão, e o segundo Adão, que é Cristo. Ou seja, o pecado entrou por um homem, como também por um homem veio a salvação, por meio de Cristo. Então, antes da cruz, a gente tem com Adão, a gente tem a parte ruim, a gente tem o pecado, a gente tem a mazela, a gente tem a ira de Deus com Adão. Quando vem o segundo Adão, Cristo, agora a gente tem a vida eterna, agora a gente tem a justiça, agora a gente tem a justificação. Eu me esqueci a outra palavra. Eu queria usar uma palavrinha, um termo, uma colocação que é de um autor, me esqueci agora, até o final eu lembro. O segundo ponto é as trevas. O que é as trevas? Antes da cruz, a gente tem ali trevas, tanto de forma física, né? A gente percebe isso em Gênesis, e havia trevas. A primeira coisa que Deus faz é haja luz, né? A primeira manifestação ali que ele vai trabalhar é a luz, a separação. Mas tirando este momento, ali em Gênesis 3, quando o homem tem a queda ali, a gente percebe que tem a ruptura com Deus, as trevas entram.
E é interessante que ainda assim em Gênesis a gente vê um pouquinho da luz que viria, né, como Gálatas 4:10 vai falar, na plenitude do tempo. No proto-evangelho, que é Gênesis 3:15, vai dizer: e a serpente, um dia, né, ela feriria o calcanhar da semente, mas a semente da mulher pisaria, né, esmagaria a cabeça da cobra, que foi na cruz. Outro momento ali também, o terceiro ponto, é casa. O que é casa? Antes da cruz, o homem, ele era casa de demônios, ou seja, ele só tinha abertura para o mal, né? Com Cristo na cruz, ele agora é casa do Espírito Santo. Agora nós comportamos o Espírito Santo em nós. Eu não vou poder ser longo na parte apologética e doutrinária, mas vocês estão entendendo o paralelo. Antes da cruz, Satanás, ele tinha um império, tá? É diferente, gente, de um legado, de um reino, tá? O império dele era das trevas, o império de Satanás. Após a cruz, ele foi esmagado. A serpente, né, foi esmagada ali na tipologia. E agora Cristo, né, ele toma de volta o domínio para que na eternidade ali, no arrebatamento, ele possa nos conceder agora o mais importante e último acesso. Antes da cruz, temos ali a separação. O homem agora só poderia ir até Deus a partir de um mediador, que era o sacerdote e o sumo sacerdote, passando ali no Santo dos Santos. Com Cristo, a cruz, ó, entenda isso. A cruz é a alfândega de Cristo, gente. É literalmente onde passa e fica algumas coisas, e agora Cristo toma as rédeas, né? Então, agora a gente tem acesso total a Deus mediante a Cristo. O véu ali é rasgado e agora há esse acesso. Por que eu fiz esse paralelo aí, de antes e depois da cruz, e quis trazer agora a história da igreja? Porque a igreja apostólica... Pode passar aí? Não tá passando não. Vai, tem que passar mais aí. Calma aí, gente, que ao vivo é assim. Ele não quer passar. Vai ter que ser clicando. Negócio difícil. Tá vendo, gente? Às vezes a tecnologia dá ruim por causa disso. Mas vamos lá. Igreja apostólica. Agora com a igreja apostólica, olha que interessante. Antes da cruz, a gente tem ali o povo de Deus, né? Israel. Israel ali vai tomar uma identidade, eu posso colocar assim, uma identidade de ser filho, de ser uma nação, né? De ser um povo santo separado. O problema é que Israel, em vez de ser influência, passa a ser influenciado, né? Israel, em vez de tomar ali aquelas palavras de ser santo, começa a ser pagão. Então começa a dar ruim. A gente vai aprender muito isso em missiologia, missão centrípeda e centrífuga, né? Israel era para ser a referência, passa agora a tomar referência de outras nações. Agora, não vou me adeter na parte teológica nessa aula sobre nós sermos agora o Israel de Deus, né? Tem um debate infindável sobre isso, mas João 14:15, a gente vai ter ali agora o paralelo de que somos enxertados na videira, que é o Israel, né? Que é Israel de Deus, e agora somos esse Israel, no sentido de que o que Israel tinha, somos nação santa. 1 Pedro vai corroborar isso, né? Somos um sacerdócio, então somos eleitos ali por Cristo. Então essa igreja apostólica que estamos estudando agora, a era apostólica, esse período aí é muito característico a igreja depois da cruz, né? Agora a gente entende que tem uma igreja, tem um corpo de Cristo que está pronto para fazer, discípulos. Ou seja, agora os discípulos entenderam que precisa continuar a mover essa engrenagem. Vamos lá para mais um. Olha que interessante. Eu quero que vocês anotem esses momentos agora. Claro que o slide, para quem é aluno nosso, é disponibilizado lá no grupo. Deixa eu ver se agora vai passar assim. Rapaz, não passou. Foi. É eu agora? Foi. Aí, ó. Rapaz, era isso, ó. Era isso. Pronto, gente. Tá vendo? O negócio é ter calma que acha. Então, olha que interessante. Dentro da era apostólica, que é o que a gente está estudando, né? A era apostólica,
a gente vai colocar ela sempre dentro do período no qual Cristo vai morrer, até o ano 100, né? Quando o apóstolo João, ele é o último. E a gente vai trabalhar isso hoje também. Então, olha que legal. Dentro desse período, o que a gente tem de importante? Concílio de Jerusalém, que você vai encontrar lá em Atos 15. Ali é o primeiro concílio que a gente vai ter da igreja. Por que normalmente, eu sei que talvez você tenha essa dúvida, quando a gente vai para livros, ou a gente vai para vídeos no YouTube, né, que é a fama agora, a gente não encontra o Concílio de Jerusalém. Porque na área acadêmica a gente chama ele de um concílio da igreja, mas não ecumênico, tá? Ecumênio é um concílio geral. Qual é o primeiro concílio ecumênico da igreja? 325, que é o concílio de Niceia, com Constantino. Por que a gente chama de ecumênico? Porque eles chamaram todos os bispos, que também isso é relativo, tá, gente? Vai ficar para uma outra aula. Nem todos foram convidados, mas uma boa parte da igreja estava ali presente. Então, a partir do de Niceia é considerado. Mas o Concílio de Jerusalém está na Bíblia, é bíblico e é comprovado que foi um concílio, primeiro concílio da igreja, né, oficial ali, para discutir alguns problemas, como o que seria colocado para os novos neófitos, né? Os neófitos ali, que seria colocado de regra e prática para eles, né? Qual seriam as tomadas de decisão em relação à distribuição de dinheiro, quais as pessoas que seriam colocadas à frente de algumas funções. Então, é muito interessante. Outra coisa que acontece no período apostólico é as epístolas. A gente tem 13 cartas paulinas, né? Ele foi muito forte. Paulo ali escreveu muito, mas a gente tem Tiago, tem João, a gente tem Judas, tem Pedro, mas Paulo ele ganha uma predominância maior. Outro detalhe ali também, gente, é Nero. No período apostólico vai ter uma transição de perseguições. Então Nero, no ano 63 para 64, vai dar o estopim ali da perseguição, que vamos falar disso já já. Outro detalhe é a morte, né, de Estevão, Tiago, Paulo e Pedro também nesse período, ou seja, grandes apóstolos sendo martirizados. Temos no ano 70, 69 a 70, destruição, né, de Jerusalém por Tito. Vem Vespasiano, seu pai, ele vai tomar ali, fazer um cerco em Jerusalém, e Tito, como general, invade e termina, né, a obra do pai. Depois também a gente vai ter Domiciano, outro imperador complicadíssimo, que vai jogar João na ilha de Patmos. Peço perdão pela ortografia ali, parece que sumiu o Mzinho ali, tava ali, mas sumiu. Na ilha de Patmos. Até aí, o que eu quero que vocês entendam? Esses 6 tópicos são o pontapé para a gente entender a história, né, da igreja na era apostólica, que vai se concentrar no livro de Atos, nas cartas e também no Apocalipse. Depois da era apostólica, ali ainda, né, na parte apostólica, a gente vai ter os escritos da patrística. São livros depois do que a gente tem na Bíblia. Mas vamos lá. Agora parou de funcionar. Vai, joga aí pra mim. Aí. Então vamos lá. A perseguição, gente, ela normalmente era como? Judeu versus cristão. Sempre foi assim. Então eram os fariseus, né, junto com os saduceus e escribas, naquele inteirinho da morte de Cristo, a sua ressurreição, sempre ali atrás, querendo lutar com a igreja. A gente percebe, né, a igreja sempre assim. Ó, manda aqui um boa tarde, um paz do Senhor ali para Oliveira Rosilene 283. Então, ó, não tá no Instagram? Então, um grande beijo aí, tá? Um prazer. E, ó, manda aí, Oliveira Rosilene. Faça pergunta, tá bom? Pode interagir. A gente para aqui e responde qualquer dúvida, né, em relação a algum período aí da história da igreja, alguma parte da Bíblia relacionada a isso, tá bom? Pode perguntar, que estamos aqui ao vivo para interagir com você. Fique à vontade. E também aqueles que assistirem depois, deixe suas perguntinhas aí embaixo, curta, compartilhe e siga também tanto a rádio no Instagram, no Facebook, como também no YouTube, Melodia 87.9, tá bom? E se também quiser mais conteúdos nessa área da teologia, siga a gente lá, @casaldelta,
tá? Temos ali nosso Instagram. Então, queridos, voltando aqui, esse ato de tempo, os judeus sempre estavam combatendo ali o cristão. Mas vai ter uma virada de chave com esse cidadão aí. Eu gosto dessas imagens de IA, que traz uma perspectiva um pouco histórica, né? Porque usa um método chamado de historiografia, né? Que é tentar trazer como é que era o rosto, a roupa do personagem. Então ali você tem Nero, atrás da destruição, né? A parte do fogo, que foi o que ele ficou conhecido. Eu quero só dar uma notinha de ressalva, gente. Normalmente é ensinado na escola, ou você vai ver em alguns livros, que não é uma corroboração de todos os historiadores. Nero não se bate o martelo que foi ele que pôs fogo em Roma, tá? Provavelmente a gente tem 2 relatos, tá? O primeiro é de Paul Gemelian, é um francês historiador. Ele vai dizer que tem alguns indícios arqueológicos, como também históricos, que Nero queria fazer uma revitalização de Roma, estava com alguns problemas de infraestrutura. Então, possivelmente, o que causou isso foi a má infraestrutura. E ali 14 bairros pegou fogo, menos ao dos cristãos. Então, isso aí fez ele sentir uma birra e alguns falarem também que a culpa foi dele. Também temos um autor americano, tá? Chamado John Phonox, ou Phonox, uma coisa assim. Os nomes dele, gente, ó, às vezes, por isso que eu falo, quando você vai ler algum livro acadêmico, seja lá o tipo, talvez você cria um certo repulsa, seja pelo nome do autor, que já é difícil de pronunciar, ou seja pela leitura. Mas eu sempre indico aqui nas nossas aulas que leia bons livros. Eu não sou contra podcast, eu assisto bons podcasts, não sou contra a aula, vocês estão assistindo a aula aqui, então seria incoerente da minha parte, mas eu digo assim, as informações, o conhecimento, né, ele vem a partir de informações bem estabelecidas. Então, foque em livros, em artigos científicos, em revistas indexadas de faculdade, porque você vai ter algo melhor. Como hoje você vai ter aí várias pessoas afirmando e batendo martelo que Nero botou fogo, e eu posso citar vários historiadores e pessoas do âmbito até do ateísmo que, né, não acreditam nessa linha. Mas vamos lá, após isso, o que Nero infelizmente faz? Ele vai matar ali, né, Paulo, como eu já falei em uma aula, todo cristão que você pergunta fala, e Paulo foi morto como? Decapitado. Aí você pergunta, como que você sabe disso? Tá na Bíblia. Não está na Bíblia, tá, gente? Não repita este erro. Não temos esse relato na Bíblia. Como que a gente sabe que ele foi decapitado? Pela tradição dos pais da igreja. São os relatos por fora, que a gente sabe que ele foi decapitado no ano 65 por aí, 75 por aí, né? Ele pode ter sido decapitado. A gente vai ter vários hiatos aí, tem uns que falam 68, 72, ninguém bate o martelo devido aos hiatos de tempo. Também a gente vai ter Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Quem vai falar isso também é Policarpo, Irineu de Lyon e Clemente de Roma, são pais da igreja que escrevem sobre esse momento. Como eu disse, depois disso, né, de Nero, a morte dos apóstolos, a gente vai ter aí, ó, isso aí tá esculpido lá em Jerusalém, gente. No ano 70, vem Tito e Vespasiano e leva, ali tá o candelabro, né, representando a luz, o Espírito Santo sendo tirado ali de Jerusalém. Temos aí também a revolta de Massada, a gente depois vai trabalhar sobre isso, foi bem interessante essa história. Tudo isso no ano 70. Até que vem um cara chamado Domiciano, que vai ficar para cá daqui a pouco. Gente, vamos dar aquele intervalo, corre aí, toma seu café, sua água, seu lanche, chama a família, dá tempo de compartilhar essa live, dá tempo de compartilhar esse vídeo e volta comigo. Aquele beijo, te espero, hein? Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências?
É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente. Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Fé, essa força gerada pelo Espírito Santo em nós, que nos faz resistir mesmo quando o inimigo parece maior, que nos faz esperar por um milagre mesmo contra todas as evidências. Fé na palavra que sai da boca de Deus, que alimenta e faz viver. Fé que moveu homens no passado numa caminhada em busca do sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Queridos, voltamos. Aqui é coisa rápida. Tava aqui conversando com o nosso sonoplasta, Jonathan, falando um pouquinho, gente, sobre como que é difícil hoje em dia o estudo, né? Tem uma galera que, infelizmente, não é honesta, não passa um estudo, não trabalha com as evidências, não trabalha com algo acadêmico sólido, mas gosta de inventar arte, né? A gente tava brincando aqui, uma aula que eu tava dando sobre a pedra de Roseta, um aluno falando que ela tinha poderes mágicos, que ele viu no podcast. Então isso é perigoso. Então hoje eu tento passar para vocês sempre a fonte, sempre os materiais de onde é tirado, para que vocês não fiquem com a minha palavra e nem com a de quem eu tô falando. Vocês vão lá, sonde, estudem, veja a sua posição, veja se é viável, se não for, vida que segue. O que é salvífico, que eu sei que é real e é bíblico, eu vou bater o martelo, que não for, será apenas história, tá bom? Mas vamos lá, gente. Domiciano, ele vai criar uma outra coisa. Domiciano, ele cria uma abertura agora para uma perseguição, né? A gente vai dizer na história da igreja, na história da patrística, também você talvez vai ver um outro nome, patriologia, tá? É tudo a mesma coisa, estudo dos pais da igreja ou da era da igreja, tá bom? Que ela vai abarcar ali de 6 a 7 períodos que a gente vai trabalhar. Mas Domiciano, ele vai dizer que é o primeiro imperador que faz algo generalizado
ele vai perseguir o cristianismo em todo o império. Antes dele ouvir isso, não. A gente vai ter coisas muito locais. Nero ali mesmo, ele só começou a perseguir a galera devido ele perceber que não foi incendiado, ele precisava de um bode expiatório, colocou os cristãos na barca, tá? Mas até então não tinha algo ferrenho contra os cristãos. Tinha coisa esporádica, os fariseus lutavam ali, brigavam. A gente vai ter um relato de Cláudio, né, no ano 34. Ele vai ali também ter um probleminha com os cristãos, mas ali na Judéia. A gente tem coisas esporádicas. Domiciano é o primeiro a criar algo maior. E é tão perigoso, gente, que quase a gente não tem a Bíblia hoje. Você vê como que a gente consegue provar e corroborar a parte histórica da Bíblia. Domiciano queimou mais de 10.000 cópias das Escrituras. E ainda assim, hoje, o livro histórico com maior fonte é as Escrituras. Ela tem 40.000 cópias, junto com artigos, grego, hebraico e todas as versões. Tem mais de 40.000 cópias. Hoje, o maior clássico é a Ilíada de Homero, que tem 1.720.000 cópias. A gente tem o Teorema de Pitágoras, né, tão famoso na escola, que arqueologicamente a gente não tem provas que ele existiu. E pelo contrário, você sabia que o Teorema de Pitágoras, Jonathan, já era usado no Egito 3.000 anos antes? Antes dele, já era usado. A gente tem os relatos de papiro com o mesmo teorema que ele inventou. E só tem 3 cópias. O que eu quero dizer com isso, gente? Será que a Bíblia é tão fraca assim? Eu posso citar nomes de peso: Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, né? Grandes ateus, grandes homens que se deleitaram sobre a Bíblia. Então será que ela é tão boba assim como se parece? Eu posso citar outros nomes de peso a favor da Bíblia. Sir Isaac Newton, ele tem mais tratado da Bíblia do que da ciência. Ele tem um calhamaço de comentários sobre o livro de Daniel e Apocalipse, mais do que artigo científico. A gente pode citar aqui várias pessoas que se dedicaram a esse livro. Então, a Bíblia e o cristianismo era pesado e era horror para vários imperadores e vários reinos. Ela tinha alguma coisa que causava, né, algo que deixava eles irritados. E Domiciano, então, ele começa a fazer isso, né? Ele continua a prática de Nero, que era de queimar as pessoas ali como um poste vivo. E ali a gente tem Policarpo. Policarpo, já eu vou falar sobre ele, foi discípulo direto de João, e eles foram começados, né, a ser lançados ali nas arenas, no Coliseu, junto com a tradição de Nero, do pão e circo, para que fossem queimados e mortos. Só que também esse momento de Domiciano, ele vai enviar uma pessoa, que é João, para a ilha de Patmos. E é interessante que a história, quem vai contar é Policarpo, que é o discípulo de João, vai dizer que João, ele evangeliza Domitila, que era a sobrinha, se eu não me engano, sobrinha ou esposa, gente, eu sempre me confundo, sobrinha ou esposa de Domiciano. Ela se converte e começa a criar uma algazarra lá no reino, e aí ele prende João na ilha de Patmos, e é lá que ele tem a visão do Apocalipse, dando a esperança para o crente, né? Só que aí, beleza. Até então, eu tô falando do primeiro século. E outra, vou ensinar pra vocês aqui, porque eu não tenho papel, gente. Ah, eu tenho um papelzinho aqui, ó, peraí. Deixa eu ver se vai ficar mais didático. Isso aqui é mania de professor, tá? Professor tem que ser didático pra não atrapalhar o raciocínio. Vamos lá, gente. Vamos ver se vocês vão conseguir ver, tá? Como que a gente faz uma contagem de século? Ó, todo coisinha em hebraico aqui, ó, que tá dando aula. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui o ano 100 depois de Cristo, ó. Ano 100, isso, Jonathan. Deixa eu botar aqui mais pra luz aqui, né? Como é que eu jogo? Aqui, ó. Aí, ó. 100 DC, né? Aqui ainda é século o quê? Século 1, tá? Século 1. Quando é que vai virar século 2, gente? Aí que vem o pulo do gato, ó. Século 2, ó. O século 2, deixa eu jogar aqui melhor aqui, ali, ó. Século 2, quando vira o ano 1. Então, ó, 101 já é século 2. Vamos entender isso com mais calma? Quando a gente vai e fala assim, ó, o ano é 200 depois de Cristo. Qual é o século? É mais um ano após aquele século ali, aquele 100, tá bom? Então tem 100, século 1. 101,
já é século II aí em diante. Então, se a gente tem aqui, ó, 1790 é qual século? Ó, 1790. Qual é o século? 1790? Século XVIII. Vou dar outro macete para vocês entenderem. A gente sempre pula um século para frente, ou seja, se é 17, o século é 18. Se for 18, o século é 19, tá bom? E a gente vai trabalhar isso melhor, que eu sei que parece confuso de primeira. Relaxa que a gente vai trabalhar isso legal. Joga no slide, Jonathan. Vamos lá. Gente, eu tô gripado, me perdoem aí, essa fungação, mas a gripe me pegou, tá bom? Então, qual é o divisor da igreja do segundo século? A perseguição vai ficar muito forte. A perseguição fica tamanha que agora, no segundo século, gente, a gente não tem mais o último apóstolo do período de Cristo, né? Do período ali que vai ser Atos dos Apóstolos, é João. Ali no ano 90, 90 e pouco, ele vai falecer, né? De velhice. E vai entrar já depois a igreja do segundo século, que é os discípulos dos apóstolos. E olha que coisa linda, ó. Deixa eu passar um. Ué, tá pulando direto? Ah, tá. Vamos lá. Trajano. Gente, essa imagem aí eu quis trazer porque é a imagem de uma das minhas aulas, tá? Da faculdade, que foi um momento muito legal, quando eu tava fazendo ali o trabalho de história da igreja. Isso é o que eu disse para vocês sobre a nova historiografia em 3D que temos hoje. Hoje tem uma ferramenta que legal. Existem vários bustos, né? Já viu aqueles de cera ou de argila que é encontrado... Cera, qual é outro material? É mármore também, né? Que é encontrado dos imperadores. Agora, com a tecnologia de laser, a gente consegue... Olha que loucura, Jonathan. A gente consegue desenhar o rosto como é que foi da pessoa. O mais perto, né? Possível. E ali a gente tem desenhos, a gente tem bustos de Trajano, e esse é o possível rosto dele, né? Parece muito com o quê? Lembra qual país aí? Diz você aí no comentário. Parece com o quê, Jonathan? Você acha que ele é de que país? O rosto dele. Um europeu, será? É um britânico. Também um bretão. Até o cabelo, né? O estilo do cabelo. Então, interessante que Trajano, gente, Trajano ele traz uma outra coisa. Trajano, ele vai ser famoso, anota aí, hein? Tratado de Trajano. Que tratado foi esse? Trajano, ele percebe que o Império Romano tá caindo, vai dar ruim e vai cair, e depois a gente vai estudar sobre isso, 476, o lado oriental vai cair, né? Enquanto o ocidental, que é Constantinopla, vai ficar firme com Bizâncio, mas Trajano percebe que precisa firmar Roma. Então ele fala, deixa esse povo pra lá, gente. Eu vou gastar fundo, dinheiro com essa galera. Então o que ele faz? Ele vai dizer que agora o cristão só é preso ou morto após uma denúncia. E nesse tempo aí, o cristianismo passa por uma relativa paz, tá? Não é uma paz forte, não. É relativo, ainda vai ter uma perseguição. Só que com esse tratado ajudou, porque normalmente agora tinha que ter alguém tinha que ir lá e falar assim, ó, eu vi, ele é cristão, ele fez tal coisa. Agora é por denúncia. Mas nesse período também houve grandes mártires e grandes mortes, como o de Inácio de Antioquia. Olha que lindo que ele falou. Meu amor está crucificado. Sou o trigo de Deus e os dentes das feras irão me moer, para que eu seja oferecido como limpo pão de Cristo. Então olha que lindo. Inácio, ele foi também, né, discípulo dos apóstolos, e ele foi morto por feras. Ele foi posto ali, né, no Coliseu, e 2 leões, por isso que a imagem normalmente é apresentada assim, as feras veio sobre ele e dilaceraram ele. E para você ver como é que a galera tava mal, colocaram pedaços de carne nele para que as feras o consumissem mais rápido. E isso foi o que ele disse. Outro, Policarpo de Esmina, discípulo de João. Há 86 anos o Senhor tem estado comigo. Por que negaria eu o meu Senhor? Ele foi posto como mártir com 86 anos. E o imperador disse, Policarpo, eu amo ouvir você, você é inteligente, nega o seu Senhor e eu te dou palácio, eu te largo. E ele disse, há 86 anos o Senhor está comigo, porque eu negaria.
Então isso, queridos, são vários homens que estão firmes ainda. Só que agora, que é o período que a gente vai estudar ainda, né, que ainda é apostólico, a parte apostólica ali, ela vai ter uma transição até o século III, a gente vai ter perseguição e o pior, toma heresia, meu filho. Heresia vai ser mato agora. Ali eu coloquei só alguns para vocês entenderem que do século I até o século IV, o que mais vai bater na igreja são heresias. Agora o diabo entende que só perseguir a igreja não funciona. A igreja vai se fortalecer. Tertuliano vai dizer assim, ó, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, o diabo troca a estratégia e agora mata a igreja de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Né? Eram os imperadores matando a igreja. Agora a igreja iria se matar. A gente tem ali a heresia dos ibionismo, né? O ibionismo do hebraico é pobre, né? Negava a natureza divina de Cristo. A gente tem o docentismo, que vem do grego doekes, que é parecer, né? Eles negavam a humanidade de Cristo. A gente tem o arianismo, que vai ser condenado lá no concílio de Niceia. A gente vai ter o apolinarianismo, que vai ser condenado em Constantinopla. Então são algumas coisas que a gente vai ver ao longo do tempo. Mas a igreja também não se calou e teve a resposta da igreja. A resposta da igreja foi outra classe de pais, agora chamada de pais apologetas ou apologistas. Agora era pais da igreja que, com a força do estudo bíblico e do conhecimento do Senhor, eles iam para frente. E o que isso tudo tem a ver com você? Que agora, depois da cruz, nós somos apologetas. Lá em 1 Pedro 3,15 vai dizer assim: estejam todos aptos para dar testemunho da sua fé. Ou seja, estejam aptos para dar resposta do porquê você acredita. Isso é ser um apologeta. É você estar em defesa da fé. É você defender o porquê você acredita nisso. E se você é um desses e tem certeza, ou ainda não tem, mas quer ter, vem embarcar comigo toda segunda-feira, às 17 horas, para aprender um pouquinho e eu também aprender com você sobre as Escrituras. Gente, encerramos por aqui. É sempre um prazer e um carinho estarmos juntos nessa jornada e nos vemos em breve. Uma boa semana e até a próxima.